Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Neymar renovou com Santos. Até quando? Até o fim de 2025. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa para a gente analisar. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, e é o aplicativo que eu uso para avaliar estatísticas, resultados, classificação, tabela de campeonatos. Tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Quer saber como foi a passagem, o primeiro semestre de Neymar com a camisa do Santos? Tem tudo lá no Flash Score. Só baixar, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou, vai para sua loja de aplicativos, fez o download. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, dando uma pausa na cobertura da Copa do Mundo de Clubes, porque o tema, a novidade, merece. Ontem, na noite de terça-feira, o Santos anunciou que Santos e Neymar chegaram a um acordo para o jogador, o camisa 10 da Vila, renovar o seu contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2025. Para quem não sabe, o Neymar voltou à Vila Belmiro no início do ano, com um contrato inicialmente até 30 de junho, ou seja, na próxima segunda-feira o contrato acabaria, e aí ficou aquela dúvida se o Neymar vai, se o Neymar fica, se o Neymar vai, se o Neymar fica. Nesse meio tempo, algumas entrevistas bem complicadas na minha visão, no meu entendimento, seja uma entrevista do Neymar, quando ele disse lá ao Flow que quase foi para o Fluminense para jogar o Mundial de Clubes da FIFA, e algumas outras até mais contundentes no sentido de ter pouco cuidado com o Santos, do pai do Neymar, dizendo que o Neymar ainda interessava muita gente, a clubes da Europa, a clubes de vários lugares do mundo, e na prática isso não aconteceu ou não evoluiu e o Neymar renovou com o Santos. Até quando o Neymar renovou com o Santos? Até dezembro de 2025. Havia uma expectativa que após esses primeiros 5 meses, até 30 de junho, o Neymar renovasse até o fim da Copa de 2026, até com o objetivo de a passagem dele no Santos ajudar o Neymar na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Para quem não lembra, na Copa do Mundo de 2022, aquela Copa do Mundo que foi em dezembro no Catar, o Neymar fez uma primeira metade de temporada no Paris Saint-Germain excelente. Se você pega a temporada 22-23 e você pega a primeira metade da temporada, que vai de agosto de 22 a novembro de 22, porque a temporada parou para ser realizada a Copa do Mundo, nesse período em que o Neymar ainda estava no PSG junto com o Messi, o Neymar, naquele momento, naquela primeira metade de temporada, o Neymar brigava para ser o melhor jogador do mundo, porque ele estava jogando muito, muito bem fisicamente, sem se machucar, com ótimos números de gols, assistência, de participações nos jogos, sendo um cara, inclusive no momento defensivo, ajudando demais o PSG. Então, naquele período ali, de agosto de 22 a novembro, um pouquinho antes de dezembro de 22, o Neymar estava muito bem, ou seja, ele usou aquele primeiro semestre da temporada para chegar bem à Copa do Mundo. E chegou muito bem à Copa. Acabou que na Copa ele teve aquela falta de sorte daquela lesão lá no jogo contra a Sérvia, e isso comprometeu a Copa dele. Ele ainda voltou para fazer aquele golaço contra a Croácia, mas vamos deixar isso de lado para não ficar falando muito disso. Então, assim, havia uma expectativa do Neymar assinar até o fim da Copa de 2026 e usar a passagem dele pelo Santos como preparação para chegar muito bem com a seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Mas isso, neste momento, ainda não aconteceu. O Neymar assinou até dezembro de 2025. E aí já vem meu primeiro questionamento. Por que assinar só até dezembro de 2025? Será que na cabeça do Neymar e do staff dele, passa a possibilidade dele mudar de clube em dezembro de 2025? Para ele trocar de clube, trocar possivelmente de país, trocar de liga 6 meses antes da Copa do Mundo? Faz sentido isso? Então, assim, eu também imaginava que essa renovação viria até o fim
até o meio de 2026 para pegar o fim da Copa do Mundo. Mas não aconteceu. O que aconteceu, pelo menos nesse momento, é que vai até dezembro de 2025. Tem também uma questão do lado do Santos, que esses primeiros 5 meses, o Neymar ficou mais fora do que dentro, né? O Neymar teve 2 lesões graves musculares, graves no sentido de tempo de afastamento, e o Neymar praticamente jogou desses 5 meses, 2 meses, 2 meses e meio. Então, pode ser que nesse cenário tenha um salvaguardo ali do Santos em assinar só até dezembro, para de repente, se o Neymar ficar mais fora do que dentro do campo, de repente o Santos ter a possibilidade de não estender o contrato para a próxima temporada. Eu acho que as chances disso são bem remotas, mas talvez aconteça. Do ponto de vista do Neymar, eu acho que não faz muito sentido ele em dezembro olhar e testar o mercado de novo. Principalmente pensando em Copa do Mundo de 2026. O Neymar iria trocar de clube 6 meses antes da Copa, possivelmente considerando que eu não vejo o Neymar jogando por outro clube brasileiro depois de tudo que aconteceu. Ele fatalmente seria, para se trocar de clube, vai trocar de país. Então vai trocar de país, vai trocar de liga 6 meses antes da Copa. Então assim, eu não vejo fazer muito sentido. Mas o contrato é até dezembro de 2026. Perdão, até dezembro de 2025. Toda aquela coisa que o pai do Neymar falou, acho que está muito claro ali que não se confirmou, né? Porque ele disse que o Neymar tinha ainda proposta de clubes de relevância na Europa. Parece que não aconteceu. Ou se aconteceu, o Neymar escolheu não ir, mas a gente nunca vai saber. Mas me parece, a minha impressão é que de fato não aconteceu. O novo contrato, a única informação que eu tenho neste momento é que o novo contrato vai até dezembro de 2025. Valores, não sei. Estou tentando descobrir. Estou olhando a galera que cobre o Santos, falando com o Ricardinho Martins, estou olhando com a galera que faz a cobertura do Santos, ainda não vi. O contrato anterior vazou, né, no meio do contrato, e aí ficou aquela questão: quanto é, quanto não é? E aí, quais as bases? Tem a parte fixa, tem a parte que é o Neymar ganhar o quanto o Santos passou a ganhar de mais de receita de marketing dessas coisas. Então, esse tipo de coisa vazou, incomodou o staff do Neymar, incomodou porque não era para ter vazado, e aí ficou aquela questão: o Neymar ganha 4 milhões fixos, 4 milhões de reais fixos, mas tem também o percentual dos patrocínios, dos patrocínios novos. O Neymar ganhava maior parte desses patrocínios novos. Do patrocínio antigo, dos patrocínios que já tinham, o Neymar ganhava um percentual acima da renegociação dos contratos. E aí o pessoal lá do UOL trouxe que o salário do Neymar estava na casa, juntando tudo, parte fixa e parte de receita, estava na casa de 20 milhões de reais. Aí depois, segundo a informação do Ricardinho Martins, na verdade não eram 20, eram 9, na casa de 9 milhões de reais. Então assim, esse tipo de coisa, eu não tenho a informação, imagino que as bases tenham sido próximas, mas tem uma informação que corre para quem acompanhou a negociação, que o Santos tentou incluir alguma cláusula de produtividade nesse contrato e que o staff do Neymar não queria essa cláusula de produtividade. Acho normal, diante da percepção que o Neymar e que o staff dele tem de si, o Neymar não querer contrato de produtividade. Se o contrato foi feito com ou sem cláusulas de produtividade, eu não sei. Estou tentando descobrir. Se eu descobrir, vou falar aqui. Mas acho que do ponto de vista do Santos fazia sentido, porque a realidade nos 5 meses, o Neymar ficou pelo menos metade do tempo fora de ação, fora de combate. E aí e nesses 5 meses já estou excluindo os, 20 e poucos dias que o campeonato parou por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? A gente tem que lembrar, o campeonato parou ali nos primeiros 10 dias de junho para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então o Neymar teria mais 20 dias de jogos, e neste momento ele está
em condição de jogar, ele não está machucado, e acabou que ele não jogou porque nesses 20 dias o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro, pelo menos da Série A, parou por conta da Copa do Mundo de Clubes. Acho que faz todo sentido porque a realidade o Neymar ficou mais da metade do tempo, ou metade do tempo, machucado fora. Então faria sentido para mim o Santos querer um contrato de produtividade, não sei se o Neymar quis. Avaliar o Neymar só tem uma variável: o Neymar estar em campo ou não. Se o Neymar estiver em campo, ele vai jogar bem. Ponto. Se o Neymar não estiver em campo, ele não vai ter impacto nenhum para o time do Santos, que não seja impacto midiático, que não seja impacto financeiro. Essa é a questão e isso ficou claro. Por quê? Porque no tempo que o Neymar ficou em campo, o Santos melhorou e melhorou bastante. Seja nos jogos do Paulista, e claro que a gente tem que relevar aí os jogos do Paulista, porque alguns jogos do Paulista foram de nível técnico bem abaixo do que o Neymar vai enfrentar no resto da temporada. O Neymar enfrentou Inter de Limeira, o Neymar enfrentou Água Santa e por aí vai. Então, enfrentou alguns times abaixo do nível de Campeonato Brasileiro, mas o Santos melhorou no Campeonato Paulista. O primeiro tempo contra o Atlético, até o Neymar se machucar, o Atlético Mineiro, que foi o jogo da volta dele, depois de um tempo, volta como titular, depois de um tempão machucado. Depois, ele se machuca contra o Bragantino, perde o jogo contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão, depois vai voltar na segunda ou na terceira rodada do Brasileiro contra o Fluminense, joga alguns minutos, 20 e poucos minutos no Maracanã e depois é titular contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Até ele se machucar, ele estava jogando muito bem, e o Santos muito bem. Depois ele jogou demais nos 20 e poucos minutos que ele jogou contra o CRB. Falei sobre isso aqui no canal. O Neymar, nesses 20 e poucos minutos, botou 3 caras na cara do gol, deu uma finalização que seria gol se o bom goleiro do CRB não defendesse, e fez o gol dele de pênalti lá mesmo, e o Santos foi eliminado pelo CRB nas penalidades. E também a expulsão contra o Botafogo, que é um jogo muito marcante para essa volta, que seria o último jogo do Neymar se ele não renovasse o contrato, né? O último jogo do Neymar com a camisa do Santos, se ele não renovasse o contrato, seria uma expulsão tola contra o Botafogo por botar a mão na bola de uma maneira grotesca, jocosa, num jogo em que o Santos, com ele jogando muito bem, estava mandando no jogo e depois da expulsão acabou perdendo por 1-0 para o Botafogo. Então a variável aí o Neymar vai estar em campo? Se sim, o Santos vai melhorar e vai se beneficiar. Se não, o Santos só pode se beneficiar de aspectos de marketing e aspectos de financeiro. E essa é uma questão. Por quê? Porque ao longo desse primeiro contrato ficou claro que Santos e Neymar, ou ficou claro, né? Eu vou trocar, eu não tenho como dizer que ficou claro, mas na minha percepção, analisando, olhando à distância, é verdade, para mim houve alguns desencontros na conduta do departamento médico, do departamento fisiológico, do departamento de preparação física do Santos com o staff pessoal do Neymar. Acho que isso teve ali algumas conduções que talvez tenham atrapalhado. Acho que para esse contrato deveria ser algo conduzido de uma maneira mais próxima do que o Santos entende como ideal para lidar com o seu departamento de futebol. A postura do Neymar fora do campo, eu não acho que vai mudar. Ponto. Acho que é isso. O Neymar não vai mudar com 30 e poucos anos de idade. O Neymar a verdade ele tá se lixando pro que pensam dele. E é isso mesmo, tá ok. Acho que deveria. Eu espero que ele mude essa postura dentro do campo, com menos reclamação com o árbitro, menos atitude tola como meter a mão na bola numa era de VAR para fazer um gol. Esse tipo de situação eu acho que o Neymar deveria. Porque fora do campo acho que ele não vai mudar, ele vai continuar tendo a vida dele cheia de compromissos e ele não tá nem aí pro que a gente pensa e tá ok, não tem questão nenhuma. E me chamou muita atenção de uma frase que o Neymar falou na confirmação de que ele vai ficar, que foi: o Santos não é só o meu time, o Santos é a minha casa. Essa identificação acho que existe,
é verdadeira, contribuiu para o Neymar voltar e acho que está contribuindo para o Neymar ficar. E acho que ela é algo saudável para o Santos. E acho que ela é algo verdadeira. Acho que o Neymar precisa levar isso mais de uma maneira de entender mais isso. Porque o torcedor do Santos, que tem no Neymar um carinho absurdo e tem no Neymar um reconhecimento de que sem ele vai ser tudo muito mais complicado dentro e fora do campo, o torcedor do Santos acabou relevando muita coisa do Neymar nesse primeiro momento. Acabou relevando ele dizer que quase foi pro Fluminense, que ele ficou muito perto de ir pro Fluminense para a Copa do Mundo. Imagina se é outro jogador falando isso. A própria expulsão, o Neymar não foi vilanizado pelo torcedor do Santos pela expulsão. Tu imagina se fosse algum outro jogador, algum jogador que já está marcado, seria muito problemático, talvez até para continuidade. Então o Neymar tem esse carinho, porque o santista sabe que essa frase, Santos não é só meu time, é minha casa, é verdadeira. Mas o Neymar precisa valorizar isso. O Neymar acho que não deveria esticar tanto a corda assim. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo para você baixar o app do Flash Score, que tem tudo lá da Copa do Mundo de Clubes nesse aplicativo, totalmente de graça, e tem também tudo do Campeonato Brasileiro, tudo dos números do Neymar, do Santos. Só clicar no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link, clica no link, faz o download, começa a usar o Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!